E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma aula da sala Brilhantes Discipulando de Jesus. E aí, pessoal, tudo bem? E você tem passado? Olha, sinceramente, eu estou a cada dia mais impactado com os assuntos aqui debatidos, né? As transmissões que nós temos aqui realizado, sabe? A cada dia eu venho observando que nada aconteceu por acaso. As lições da Escola Bíblica Dominical, hoje, no dia 9, vou mostrar aqui para vocês, 8 de junho, né, que nós estamos, e a nossa lição da Escola Dominical é essa daqui, que nós estamos tendo, tá bom? E o verbo se fez carne. Hoje nós tivemos essa lição, a promessa do Espírito Santo, tá aí, ó, 8 de junho, que falou justamente sobre o dia de Pentecoste. Na Igreja Católica também eu ouvi, né, a liturgia da missa, aonde falava a respeito do dia de Pentecoste. O que é o Pentecoste, né? O Pentecoste, ele é conhecido como a descida do Espírito Santo, né? Estava todos reunidos em um cenáculo que nós vamos ler aqui, e naquele momento o Espírito ouviu-se um vento veemente, impetuoso, invadiu aquela casa, o cenáculo onde estavam reunidos, e todos começaram a ser cheios, serem batizados com o Espírito Santo. Era em média 120 pessoas aproximadamente. Todos os apóstolos estavam lá, Pedro, Tiago, João, onde temos a grande revelação de Pedro em levantar a voz e trazer uma mensagem. Desculpa. Meu Deus. E eu queria que você entendesse o que significa o dia de Pentecoste, né? O dia de Pentecoste, ele é um dia de colheita, né? Já aconteceu. Para os judeus existem festas, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. 50 dias após a festa da Páscoa, que foi onde aconteceu a crucificação, morte, e 3 dias depois a ressurreição do nosso Senhor Jesus, 50 dias depois nós teremos, né, a festa de Pentecoste, onde o povo se reúne em tendas, é a festa das tendas também, e acontece a colheita do trigo, né, a cevada. E nesta colheita se celebra a festa de Pentecoste. Coincidentemente, né, esta festa de Pentecoste, ela é ocasionada para nós aqui nordestinos, né, nós temos este período junino. Desculpa, eu tô com... eu acho que é um ventilador aqui, me perdoe. Bem, é esse período junino. E, afinal de contas, o que significa para nós, né, o período junino? O período junino, né, aqui no Ceará, propriamente dito, nós temos as comidas típicas. O que são as comidas típicas? É a comida nordestina, das colheitas também. É o milho, é o vatapá, que é do milho. Nós temos também, né, aí vem a paçoca, a carne do sol, que é a carne de charque, que é a carne secada ao sol, salgada secada ao sol, que tem a paçoca. Aí tem a mandioca, que faz a tapioca, né? Faz o bolo de milho, o bolo de tapioca, o bolo de macaxeira.
são tudo frutos da terra. E aí, qual é o costume aqui no Ceará? Isso já vem há centenas de anos, né? Isso. O costume aqui no Ceará é das pessoas se reunirem e fazerem aquela festa junina, né? O famoso São João, né? Que tem as quadrilhas. Eu vim depois de algum momento assim de estudo perceber que o casamento da festa junina, das quadrilhas, ele é um casamento propriamente judaico. Não tem nada a ver com casamento, né? Se você for ver os símbolos que acontecem no casamento judaico, né? É a mesma situação no casamento junino, né? Nessas festas. Os homens do lado, as mulheres do outro, aí vem a dança, olha a cobra e pula, né? É mentira, não sei o que e tal. Então, é tudo práticas judaicas. Até porque aqui o Ceará, ele foi muito judaizado, né? Quando, no ano de 1850, aproximadamente, existia, né, a perseguição da Inquisição. Então, muitos judeus da Polônia, da Itália, de Portugal, da Espanha, Holanda, né, eles se refugiaram aqui no Brasil. E os lugares aonde eles se localizaram foi justamente aqui no Ceará, né, Rio Grande do Norte, né, aqui esse Nordeste, né, o litoral aqui em si, propriamente aqui também, né, a cidade de Sobral, muito conhecida. E tem muitas coisas, tradições que foram adaptadas para que não se dessem a conhecer, né, o significado judaico, né, que esse povo era judeu, porque se fosse pego, essas pessoas poderiam ser mortas por conta da Inquisição. Bem, pessoal, então o Pentecoste é isso, né? É a festa da colheita, né, do trigo. Então são várias festas judaicas que acontecem. A festa do Pentecoste, a festa do Tabernáculo, a festa das tendas, a festa do Jubileu, tem a festa do Ano Novo, tem a festa... São 7 festas. Então, essas festas o povo se reúne para poder celebrar entre si. E não é diferente, né, o que nós podemos conscientizar hoje, o que acontece aqui no Ceará, é muita semelhança, tá, sobre a festa de Pentecoste, a festa das colheitas do trigo, em relação à festa juninas, que aqui acontece no Nordeste, que é similaridade às colheitas do fruto da terra que nós temos aqui, que é o milho, a mandioca, né, a macaxeira, que assim faz a farinha, faz o beiju, né, e outras, a pipoca. Então são muitas. Aí faz a paçoca, faz a canjica, né, faz muitas coisas, esses bolo de milho, bolo de macaxeira. Então as pessoas se reúnem para celebrar junto aquele momento festivo, né? Então aconteceu a festa de Pentecostes, né, que é 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa acontece a festa de Pentecostes. Uma introdução para nós sabermos, quando eu falar o dia de Pentecostes, você não achar apenas que foi o significado da descida do Espírito Santo. Mas a festa de Pentecostes, ela é uma festa judaica, onde o povo se reúne para estar agradecendo a Deus pelas colheitas, pelo que o Senhor proporcionou, né? Bem, pessoal, hoje nós teremos lição de número 9, crendo no batismo no Espírito Santo. O texto bíblico base se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo do 1 ao 8. Você que tem aí a sua Bíblia e puder acompanhar, hoje nós faremos algumas leituras também da Palavra de Deus. E enquanto você está aí pegando a sua Bíblia,
para poder acompanhar comigo a leitura em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 8. Quero adquirir, levar essa oportunidade para dizer a você muito obrigado, viu? A você que está nos acompanhando, a você que nos deu esse voto de confiança, né? Está curtindo a nossa página, curtindo as nossas aulas, aulas essas que são da lição Discipulando, tá bom? Isto, conhecendo as doutrinas cristãs, estamos no segundo ciclo, tá? É um prazer que você possa estar me recebendo aí, né? Na sua casa, na sua internet. A partir aqui nós estamos no canal do Facebook, né, que é a Sala Brilhantes Discipulando de Jesus, tá? Você que quiser aprender a palavra de Deus, as orientações do Senhor. E logo em seguida, após esta aula terminar, eu levarei este vídeo para o YouTube, né? E lá no YouTube ele permanecerá para sempre, no sentido de que as novas normativas políticas de vídeos do Facebook, após 30 dias o vídeo é excluído automaticamente do Facebook. Então ele nos orientou para que nós venhamos salvar o vídeo. Então, como eu tenho essa página Luiz Gustavo Nordeste lá no YouTube, você pode ir lá e poderá acompanhar as aulas também por lá, tá bom? Brevemente, né, o esperado é que futuramente a gente faça os vídeos diretamente do YouTube e eles fiquem gravados lá, tá bom? Bem, pessoal, desculpa, Atos capítulo 2, versículo 1 a 8. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvindo cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Vamos fazer uma oração para iniciar a aula de hoje. Senhor Deus e Pai, toma o meu Pai, Deus grande e poderoso, maravilhoso és Tu. Que o primeiro e último lugar, que toda honra, toda glória seja dado a Ti, Senhor. Meu Pai, toma, Senhor, as minhas palavras, o entendimento possa estar conectado com o Teu Espírito Santo. Toma a direção deste trabalho, desta lição de hoje e traz, Senhor, conhecimento e compreensão da Tua palavra para que possamos compreender o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Meditação. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estávamos assentados. Desculpa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Com licença, um instante.
Eu acredito que era o ventilador aqui, que muito forte. E aí eu fico com essa garganta entalando e o nariz já começa a, né, entupir. Bem, Sala, o que você compreende aqui sobre esta manifestação maravilhosa? Antes de iniciarmos sobre a introdução, vale muito salientar que no Antigo Testamento, para que você compreenda, não se havia, né, esta presença atual do Espírito Santo na vida das pessoas. Bem, como é que Deus, através do Espírito Santo, se revelava? Era através de comportamentos da lei, aonde você tinha que sacrificar o animal, queimar o incenso, né? Havia a Arca da Aliança, onde havia que fazer o sacrifício. Uma vez por ano, o sacerdote entrava dentro dos Santos dos Santos para oferecer o sacrifício em prol da remissão de pecados de todo o povo e dele mesmo. Então, havia todo um protocolo para que a pessoa pudesse se aproximar de Deus. Algumas pessoas escolhidas, né, como profetas, que eram cheios do Espírito Santo, haviam manifestações de Deus para que essas pessoas viessem a ter um comportamento ou palavras com inspirações de Deus para falar em nome de Deus. Aí nós temos os profetas maiores, os profetas menores. Nós temos também o tempo dos juízes, né, aonde Deus constituía homens, né, inspirados, uma única pessoa para poder orientar todo o povo. E o povo agia da sua maneira, né? O povo tinha seu comportamento de observar ou não a palavra do Senhor. Eu estou aqui com uma camisa hoje que eu quero que você veja aí quem é. Sansão, né? Essa cena épica, vou até aqui me levantar para você poder ver esta cena épica aonde Sansão, ele se deixou, né, um homem usado por Deus. Antes de eu falar isso aqui, é um homem usado por Deus, que chegou a derrotar os filisteus, um exército de 1000 homens com uma queixada de jumento. Um homem que lutou com um leão e com as suas próprias mãos conseguiu matar o leão. Isso o Espírito de Deus o tomava. E Sansão era juiz. Ele também tinha um comportamento de redentor, né, e libertador de Israel. Mas se deixou levar pelo engano e prazer de uma mulher esta chamada Dalila, que deixou-se levar pelos encantos. Dalila foi comprada a receber os filisteus já cansados de serem derrotados por Sansão. Uma certa vez conta-se a história que Sansão foi trancado na cidade para que não saísse, ele fosse preso. Diz a história que ele arrancou a porta, os portões. Essas portas eram um portão de madeira gigantesco, e ele arrancou e saiu levando o portão. Nenhuma pessoa natural é capaz de fazer tais obras
se o Espírito de Deus não fosse sobre ele. Como também a pessoa jamais poderia lutar contra um leão e o derrotar, e matar o leão com as suas mãos. Isto é impossível. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, do Espírito de Deus, poderia fazer tais eventos, né? E Dalila, a Bíblia diz que ela era uma mulher atraente, bonita. Os filisteus ofereceram um baú de ouro para que descobrisse de onde vinha a força de Sansão. E ela, com aqueles seus, ele começou a ter uma vida amorosa com ela, e com muita insistência ele começou a brincar com ela, dizer que se fizesse tranças no cabelo, 7 tranças no cabelo dele, ele perderia as forças, né? Enfim, aí ela dizia: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ali ele, não penetrava espada nem nada, era um homem intocável pela força que ele tinha. O seu corpo, me permita aqui, desculpa, essa adaptação, ele era tipo um Superman, né? Onde tem naquele filme do Superman, as balas de avião vindo sobre ele, mas não penetra no seu corpo. Então podemos dizer que aquele homem, ele tinha uma proteção, ele tinha realmente uma proteção especial de Deus. Mas ao passo que ele se deixou levar pelo encanto e pela beleza e pela sedução de uma mulher chamada Dalila, ela começou a ganhar o seu coração. E ao chegar ao ponto que ele brincou muito com ela, dizendo que a força dele era no cabelo, que fizesse uma trança, que se fizesse isso e tal, falou várias coisas e nada acontecia. Ela dizia: Sansão, eis que aí os filisteus vêm sobre ti, e nada. Até o momento em que ela se zangou com ele e disse: olha, se tu não revelar para mim realmente o teu coração, de onde vem essa tua força, eu não vou mais viver contigo. E aí foi ao passo que ele disse, ela tocou com palavras o seu coração. E ele disse: se tu cortares, raspar a minha cabeça, eu perderei a minha força. Então, foi o que aconteceu. Ela fez ele dormir sobre o seu colo, a cabeça aqui no seu colo. Quando ele cochilou, ela pegou a navalha e começou a raspar a sua cabeça. Quando ele chamou, ela disse: Sansão, eis que os filisteus vêm sobre ti. E os homens agarraram ele e ele tentou. O Espírito de Deus havia saído dele. Ele não tinha mais forças. Aleluia. Quantas pessoas perderam as forças, perderam a batalha, perderam a visão, porque logo após que os filisteus conseguiram pegar Sansão, levaram ele, a primeira coisa que eles fizeram foi vazar os seus olhos, furar os seus olhos, para que ele não enxergasse mais. E aí Sansão só serviu de chacota, de brincadeira, e jogaram ele num calabouço, Ele, ao passar dos anos, ele começou a trabalhar, numa junta de bois, moendo, o trigo, uma moinha. E uma certa vez diz que a história conta que Sansão estava numa festa e o rei dos filisteus disse: chama, vai lá pegar o prisioneiro. Aí trouxeram ele e ele era tido como um troféu de guerra. A vida dele derrotada, a vida dele,
os olhos cegos, tateando, não sabia mais para onde andava, aquele que amedrontava. Onde está aquele que amedrontava o povo filisteu? Agora é nosso escravo, é nosso servo. Não serve nem para ser escravo nem servo, porque é cego. E aquela brincadeira, aquela diversão, era uma festa grande, né? Uma grande comemoração onde estava todo, né, os reis, as autoridades do povo filisteu estavam todos reunidos. E Sansão disse ao garotinho, chamou ele, disse: me leva até a coluna principal. E ele foi e levou desculpa, e levando ele até a coluna principal. Quando ele chegou na coluna, ele disse: é essa aqui a coluna? Ele: é sim. E ele viu onde é que estavam as colunas principais e ele fez uma oração. É linda essa história, porque ele diz: Senhor, só esta vez eu te peço, dai-me a força para que eu acabe com esta vergonha. E ali o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão. Por isso que aqui nesta camisa você pode ver que ele está com os olhos vendados, né? Ele está com os olhos vendados. Senhor, só mais esta vez. E ali começou a tremer tudo, e ele, derrubando aquelas colunas, desabou todo aquela ornamentação, aquele palácio. Ele veio abaixo, matando todos que ali estavam, inclusive o próprio Sansão. A sua vida foi ceifada ali. Mas conta a história que diz que os que ele veio a destruir, a matar naquela festa, foi mais do que todos quanto ele havia derrotado em toda a sua vida. Mas foi necessário o reconhecimento, foi necessário uma reflexão, muitas consequências ele trouxe, né? Tanto para a sua vida, a sua cegueira espiritual, como também para o povo de Israel. E o Senhor, ele foi misericordioso, deixando ele uma oportunidade. Quem sabe essa oportunidade é ofertada a você. Introdução, Sala. Cremos no batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção espiritual, tendo como evidência inicial, segundo a Bíblia, as línguas estranhas. A primeira trata-se de nossa salvação. São muitas as experiências vividas pelos crentes com o Espírito Santo ao longo da história da igreja cristã. Não são 1, 2, 20 ou centenas de casos, mas milhões de acontecimentos no mundo inteiro que corroboram a narrativa bíblica dos Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo agiu de modo especial na vida das pessoas, enchendo a igreja e dando-lhe poder do alto. Eis o assunto que vamos estudar. Só terminando aqui a minha explicação, que o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, ele tinha manifestações isoladas, né? Não era sobre todas as pessoas. Até então, o profeta Joel, ele, um dos profetas menores, não menor pela pessoa, mas menor pela quantidade do que ele escreveu, ele disse uma profecia que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Quer dizer, que o Espírito Santo havia de se manifestar, o Espírito de Deus, sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Desde então, né, as pessoas, nós temos ali o período onde Deus ficava em silêncio, né? Não havia manifestações a não ser de algum profeta que surgia para trazer a palavra e a inspiração de Deus. E isso tornou
a necessidade de um Messias. Foi quando o profeta Isaías falou de uma pessoa, no capítulo 6 de Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. O ungido do Senhor quer dizer o Messias, o Cristo, o ungido, o esperado, aquele que iria trazer a salvação, a explicação, a libertação dos que estavam presos no pecado, presos em alguma amarraduras, né? Algum tipo de escravidão espiritual. Vista aos cegos, cura aos leprosos. Então havia uma pessoa, este ungido de Deus, cheio do Espírito Santo, queria trazer a libertação literal para o povo. Literal e espiritual para o povo. Quando Jesus estava entre nós, Ele deixou as suas palavras e Ele falou, como na lição passada eu havia falado essa passagem, que o Espírito Santo, né, o Consolador, eu vos enviarei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Então a importância do Espírito Santo, né? Ele ungiu o Messias. O Messias, Jesus Cristo, homem, ele, ao estar trazendo o seu ministério aqui sobre a terra, levantou os seus 12 apóstolos e aí trouxe, né, os seus ensinamentos, as bem-aventuranças, os sermões, as palavras, os testemunhos, as curas, os milagres, né, a mudança de mandamento, porque o mandamento maior que as pessoas acreditavam seria os mandamentos que Deus havia dado a Moisés, e Jesus disse: agora vocês vão cumprir somente 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí as pessoas têm que perguntar: quem é meu próximo? Para provar, né? E Jesus pegou e disse: o meu próximo é aquele a quem eu ajudo, é aquele. Aí ele contou uma parábola, porque Jesus não falava, respondia, ele respondia com uma parábola. Contou a parábola do bom samaritano, né? Onde vinha um homem na sua viagem, ele foi pego, espancado pelos assaltantes, deixaram ele como morto, né? E veio o sacerdote, quando olhou, passou de largo, para não passar perto daquele homem. Lá havia um levita, também passou de largo, né? Distante, para não passar por perto, com medo, apavorado. E aquele homem lá, jogado no chão, à beira da estrada. E lá vem o bom samaritano, né? Lá vem um samaritano. E quando aquele samaritano viu, ele foi lá, pegou aquele homem, né? Cuidou das suas feridas, colocou sobre o seu cavalo e levou até uma hospedaria mais próxima, deu todas as atenções, pagou a hospedagem, disse: olha, cuide deste homem, eu vou seguir a minha viagem, está aqui dinheiro para que pague as despesas que ele tiver aqui, e se caso ele gastar alguma coisa a mais, eu restituirei quando eu voltar da viagem. E seguiu a sua estrada à frente. E Jesus perguntou: quem destes foi o próximo daquele homem que estava caído na estrada? Aí disseram: aquele que usou de misericórdia. Pronto, faz isto. Estes são o seu próximo, aquele que usa de misericórdia. São inúmeras as experiências vividas pelos crentes com o Espírito Santo ao longo da história da igreja cristã. O batismo no Espírito Santo
É bíblico? O que é? A palavra batismo, no grego, baptizo, significa mergulhar. Desculpa. Significa mergulhar. Batizar, mergulhar. Imergir, inundar. Com a expressão batismo do Espírito Santo, referimos a segunda bênção espiritual de Deus para a igreja, onde pessoas são imersas no Espírito Santo e recebem poder por intermédio desse mesmo Espírito. Tais pessoas vivem uma experiência espiritual extraordinária, como nunca antes vivenciaram. Referimos-nos a acontecimentos de ordem sobrenatural, como consequência da vontade graciosa de Deus e da sua soberania em nossa vida. Geralmente o batismo no Espírito Santo vem acompanhado de línguas não aprendidas. Essas línguas estranhas, né? E, geralmente o batismo no Espírito Santo vem com línguas não aprendidas. Como evidência inicial dessas experiências, onde a pessoa pronuncia palavras que não entende, ou seja, palavras ininteligíveis, né, ao intelecto, sem que a inteligência da pessoa compreenda, ininteligíveis ao intelecto, mas maravilhosamente edificantes ao espírito. Tal fenômeno é popularmente conhecido como falar em línguas estranhas. Eu vou continuar para que você tenha uma compreensão sobre o que a lição está querendo nos levar à compreensão do batismo do Espírito Santo. O que foi que Jesus Cristo prometeu? Olha só, o Evangelho de Lucas destaca que Jesus Cristo prometeu aos discípulos o Espírito Santo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ainda lemos em Lucas: eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É importante ressaltar que no texto de Lucas capítulo 11, o nosso Senhor exercia o seu ministério terreno normal, porém em Lucas 24, Jesus havia ressuscitado e estava prestes a ascender aos céus. É salutar que o evangelista Lucas ressalte esses dois momentos e encerre o seu evangelho com a promessa de enviar o Consolador, que o mundo não conhece. Jesus Cristo é quem nos batiza no Espírito Santo. Se você faz parte de alguma igreja e talvez aconteça isso porque existem vertentes de igrejas que não aceitam o batismo com o Espírito Santo. Desculpa aí. Perdão. O evangelho aqui no Brasil, né, esse movimento pentecostal, ele surgiu em 1904, 1909, com dois suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles, já batizados com o Espírito Santo, no movimento que aconteceu na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, pelo reverendo Seymour, né? E eles foram enviados para cá
para trazer a palavra de Deus, o Evangelho. E eles procuraram uma igreja na cidade do Pará, lá em Belém do Pará. Em Belém, Pará. E lá aconteceu que eles se congregando, pediram o pastor para o acolher. E o pastor deu um quartinho nos fundos da igreja para que eles pudessem ficar. Ao passo que, chegando alguns momentos, eles começaram a visitar alguns irmãos. E este movimento pentecostal do falar em línguas estranhas começou a acontecer o batismo do Espírito Santo aqui no Brasil. A primeira crente a ser batizada com o Espírito Santo foi a Celina Albuquerque. E o Senhor começou a confirmar esse batismo com o Espírito Santo, ao passo que o pastor da Batista, ele não concordava. E colocou para fora esses dois homens, e alguns irmãos os seguiram porque não concordava, que aquele movimento ali ele não aceitava. Então, pastores suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre abriram um ponto de pregação e botaram o nome Missão da Fé Apostólica. Este lugar onde poderiam estar reunidos. Daniel Berg foi o que mais tentou aproximar o português, porque eles não falavam a nossa língua. E eles começaram, o Daniel Berg estudava o português para que pudesse aprender. Enquanto isso, Gunnar Wingre, ele era uma pessoa mais reservada. E ao passo do que o Daniel Berg aprendia, ele passava para Gunnar Wingre, fazendo com que Daniel Berg saiu, pregando ali pela todo o Pará, Amazônia, e aonde eles iam ganhando uma pessoa para Jesus, fazendeiros, seja quem for, essas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo ao passo de que Deus ia fazendo a sua obra. Então aí começou o trabalho, Hoje, 2025, já tem mais de 100 anos que a Assembleia de Deus ela foi fundada aqui no Brasil. É uma das maiores igrejas evangélicas pentecostais, certo? Confirmando cura, os dons do batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e quantas outras coisas mais, como o zelo da palavra. Me faz lembrar aqui a palavra que o Daniel Berg, ele cantava muitos hinos, alguns hinos da harpa, que os irmãos pudessem entender, e por não saber falar o português, eles gravaram uma frase que quem conhece, se estiver assistindo aqui, vai testificar que é verdade. Ele dizia: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta e Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Era esta a mensagem. Você acredita? Parece brincadeira, Mas para pessoas que vinham de outros povos para trazer uma mensagem de novidade, esse novo caminho, esse movimento novo. Desculpa, é impressionante como Deus trabalha na simplicidade. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Esta era a mensagem. E esta simples mensagem foi a semente necessária que foi lançada nos corações de milhões aqui no Brasil.
e nós somos já maioria, né? Em todo o mundo nós temos igrejas da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, né? Em vários, Portugal, tem uma enorme força pentecostal lá em Portugal. E é assim, a missão da fé apostólica é o nome da primeira igreja, né? Missão da fé apostólica. E logo após confirmar o nome, né, de Daniel Berg e Gunnar Wingre como Assembleia de Deus. Mas foi esse o começo. O Espírito Santo se manifestando e fazendo uma grande obra. Então existem igrejas que não aceitam o falar em línguas, acreditam que esse falar em línguas é um dom que você poderia ter a capacidade tanto de aprender outro idioma, como ser agraciado por Deus. Mas veja bem, o acontecimento do batismo com o Espírito Santo, eventualmente na Bíblia relata que sempre quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala em outras línguas a qual você não conhece. Mesmo que depois você possa vir a aprender outro idioma. Eu até relatei o exemplo de um caso onde o pastor estava pregando em uma igreja e ele começou a falar em uma língua, toque, toque, loque, toque, 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 uma língua diferente, a qual ele nunca havia falado. E os irmãos que estavam assim, mas o pastor, desculpa, as pessoas falam em línguas e nunca se vê aquela língua, era diferente. E ele, toque, toque, é tipo assim mesmo que eu estou falando aqui. E ao final do culto, uma irmã se aproximou, chorando e perguntando de onde era esse pastor. E o pastor, ele era um pastor nosso aqui de perto. E ela disse, porque esse pastor está falando a língua do dialeto africano lá em Moçambique. E eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor para que cuidasse dos meus familiares lá, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, porque eles foram sequestrados pelo apartheid lá, os grupos terroristas lá na África, e tinham sido levados para um campo lá de concentração, e não havia pão nem água. E eu pedi ao Senhor, orei a Deus para que o Senhor desse condição alimentícia à minha família. E o pastor falando aqui em línguas estranhas, ele acabou falando o dialeto lá da África, de Moçambique, um dos dialetos. Eu vi Deus falando, não te preocupa, mulher, porque tua família está guardada e eu estou protegendo, dando pão e água a eles. Eles não estão passando necessidades. Eu estou cuidando da tua família. E ela veio, né, confirmar que ouviu o pastor falando em aquele momento espiritual de Pentecoste. Então é assim que Deus faz coisas tremendas. Cumpriu-se na igreja em Jerusalém. Se Lucas encerra o seu evangelho com a promessa do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, o evangelista abre o livro reafirmando a promessa literal de Jesus, narrando o acontecimento extraordinário do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja em Jerusalém, que é justamente Atos do capítulo 1, versículo 5, né? E do capítulo 2, versículo do 1 ao 4, é quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. Após o acontecimento em Jerusalém, o livro dos Atos registra outros acontecimentos semelhantes, de menor intensidade, né? Por exemplo, os do discípulo de João Batista em Samaria. Atos dos Apóstolos, abra aí sua Bíblia, me acompanhe.
Desculpa aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Que diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receber a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então impuseram a mão e receberam o Espírito Santo. Amém? Esse foi um dos eventos, né, separados do dia de Pentecostes que aconteceu. Outra passagem que diz também foi com o apóstolo Paulo, no capítulo 9, versículo 17, que diz: então Ananias entrou na casa onde estava Paulo e, impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente as escamas que estavam sobre seus olhos caíram, recuperou a vista, levantando-se foi batizado. Mas ele recebeu oração para que fosse cheio do Espírito Santo. E logo após nós temos no capítulo 10, né, versículo 44, desculpa, ao 48, que é a Pedro, né, pregando, dizendo Pedro ainda estas palavras, capítulo 10, versículo 44 ao 48 de Atos. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se do que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios. Que foi sobre Cornélio, né, um dos primeiros gentios que morava em Cesareia. Né? Bem, irmãos, esses registros demonstram que após orarem e ouvirem a palavra, os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo. E imediatamente depois começaram a falar em outras línguas. Jesus Cristo prometeu essa segunda bênção em seu ministério terreno, e ele cumpriu-se na vida da igreja. Olha, eu comecei falando de Sansão, né, que era do Antigo Testamento, um dos exemplos, aonde o Espírito de Deus ele aparecia de forma isoladas a algumas pessoas, né? E os profetas também, ele se revelava a algumas pessoas. Já o profeta Isaías profetizou sobre o ungido, que receberia o Espírito de Deus para evangelizar, para pregoar, para poder dar liberdade aos cativos, vista aos cegos. E ele, quando veio, Jesus, ele teve essa profecia em dois momentos. O momento que ele estava com os apóstolos e o momento que ele ressuscitou e iria subir. E ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. Eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo virá sobre vós. Então ele trouxe uma promessa para que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que seguissem a Jesus, receberiam o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Até então os apóstolos saíram aos que criam no nome de Jesus, impondo as mãos sobre eles e orando para que recebessem o Espírito Santo. E essa manifestação começou a se expandir também aos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são outros povos, que é chamado de gentios. Então, quem não é judeu,
é gentil, né? Então, esses outros povos receberam também a promessa de Jesus Cristo para que recebessem o Espírito Santo pela imposição de mãos. Visto então que todos começaram agora a levar a palavra até os confins da terra. Apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, né? Por isso que tem esse nome, porque ele foi um apóstolo que se destacou levando a palavra de Deus a outras pessoas que não eram judeus. Por isso ele teve em Atenas, na Grécia, em Antioquia e outros lugares mais. O importante foi que Paulo ele se deparou com várias situações para que viesse a trazer essa esperança que a promessa também estava chegando a um público, né? A um público mais ligado, que não tinha essa ligação de Deus, a um público, a um povo, né, que era completamente isolado. Desculpa. E ao ver que o Espírito Santo também estava alcançando estas pessoas, o que aconteceu? Os apóstolos se reuniram, no capítulo 15, lá em Atos dos Apóstolos. A primeira assembleia que aconteceu, né, lá em Atos dos Apóstolos, porque eles estavam querendo, né, conservar a doutrina só em Jerusalém, e que não permitia que se pregasse Jesus a outros povos, porque desde então ele só tinha aquele entendimento que era para pregar a palavra só para os filhos de Israel. Como nós estamos falando do fundamento da igreja, a era da graça que iniciou-se, né, com a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, o que eventuou a este momento foi que os anciãos e os apóstolos reunidos tentaram entrar nesta assembleia e um consenso para entender o que realmente deveria se falar a respeito do Evangelho. Então, começou Pedro a falar e dizer que estava em sua casa quando veio um anjo e o disse para que ele fosse até a cidade de Jope. Ele estava na cidade de Jope e fosse até a cidade de Cesareia, porque tinha uma obra a realizar. E do outro lado havia um homem temente a Deus, que fazia muitas caridades, um homem que buscava muito ao Senhor, porém não conhecia Jesus. Então o anjo apareceu para Cornélio e disse: olha, manda homens a Jope e diz lá, contrarás um homem chamado Pedro, e manda que ele venha até aqui para esclarecer mais para ti sobre, porque anjo não pode pregar evangelho. Então ele enviou esses homens, os homens vieram, trouxeram Pedro, e Pedro dizendo, né, nessa história lá na Assembleia, que ao chegar lá, desculpa, trouxe a palavra do Evangelho, ele recebeu as palavras de Jesus, creu, foi batizado, e pôs as mãos e receberam também o Espírito Santo e falavam em línguas. É de se admirar. Um testemunho foi contado lá na Assembleia. Um pouco levanta-se Filipe e diz: olha, eu também estava em uma obra evangelística quando o Espírito de Deus me tomou e levou a um certo lugar em Jerusalém, e ele me mostrou uma carruagem e disse: Filipe, aproxima-se dessa carruagem. Quando eu me aproximei da carruagem ali correndo, eu vi um eunuco que estava ali dentro, e ele fazia a leitura do profeta Isaías, propriamente no capítulo 53. E quando eu olhava e perguntei ao eunuco: entendes tu que lê? E o eunuco olhou e disse: como eu poderei entender se ninguém não me explica?
e ele chamou-os para que ele entrasse na carruagem. Quando ele entrou na carruagem, começaram a conversar e ele disse: quem é esse que ele fala aqui nas escrituras? É dele mesmo ou de outro? Aí Filipe disse: esse daí é Jesus, o prometido, o Salvador de Israel. E ele começou ali a pregar e ele ficou maravilhado, creu na palavra. E o Filipe falou sobre o batismo nas águas. E o eunuco olhou e disse: olha, ali tem água, ali tem uma poçazinha de água. Algo me impede que eu seja batizado ali? Porque ele creu. E Filipe olhou e disse: tu crês de todo o teu coração que Jesus é o Salvador? Eles: creio. Pois nada impede. Parar a carruagem, ele foi lá, batizou. Desculpa. Em outra situação, o apóstolo Paulo começa a falar de todos os seus testemunhos, de que ele está levando a palavra, batizando pessoas, gentios em todas as partes, e a manifestação do Espírito Santo se revelando. Tem até um dos casos onde o apóstolo Paulo chega e ele diz: vós crestes no batismo do Espírito Santo? Aí os apóstolos, os discípulos, diz: nós nem ouvemos falar que haja Espírito Santo. Aí Paulo começa a explicar e a orientar eles e diz: vocês fossem batizados em quê? Apenas no batismo de João. E aí Paulo disse: pois vamos, que agora vocês vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizando-os em nome de Jesus, veio, orou sobre eles, e todos foram batizados com o Espírito Santo e falavam em novas línguas. Então esse poder de Deus se manifestou entre todos os povos. Aí aquela assembleia que estava sendo discutida a respeito se pregaria ou não, se continuava ou não com a mensagem do Evangelho, ele disse: olha, devemos continuar levando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as partes. Agora, que nós venhamos a fazer uma recomendação para que os gentios se abstenham dos ídolos, da prostituição, da impureza, da carne sufocada, do sangue, e nada mais devemos lhe importunar. Então, os ídolos, a prostituição, a carne sufocada e do sangue. Foi a recomendação para que os gentios se abstessem dessas coisas, se distanciassem dessas coisas. Obviamente, os ídolos está se relatando às imagens de esculturas, adoração a outros deuses, os deuses como os deuses da Grécia, Tem Júpiter, Vênus, Olímpios e assim vai. Os ídolos da prostituição pela uma vida de impureza, de deslealdade. A prostituição em si já se sabe o que ela traz, E da carne sufocada e do sangue. Carne sufocada e sangue, eu não preciso incumpridar muitas as coisas. Ele está falando de alimentação. Não comer comida com sangue. Não comer carne sufocada. Por que carne sufocada? A carne sufocada é o animal que é morto sem derramar o sangue. Para que você saiba, talvez você não sabe disso, que quando você compra, ou uma galinha, que já no supermercado, ou carne de porco, ou carne de gado, qualquer animal que você compre, este animal, ele passou por um abatimento. Ele foi abatido e sangrado. Pois é, a galinha talvez que você compra uma galinha assada, todos os animais são sangrados. É tirado o sangue, porque se o sangue permanecer numa carne, ela não serve para conservar, ela apodrece. Então, às vezes você mata
100 galinhas, você não vai vender 100 galinhas no dia. Aí você vai guardar no congelador a galinha, ela tem que estar sem um sangue. Então tem que ser abatida e tirado o sangue. Assim também serve para carne de gado, carne de porco e assim por diante. Então essa abstenção em relação à carne sufocada, que é essa carne, né? E do sangue, porque existem alguns pratos em que se come, que ele é misturado no sangue e é cozinhado, como tem a fissura, é o sarrabulho, né? Sarrabulho, né? Uma comida nordestina muito conhecida, o sarrabulho. Tem a galinha cabidela, né? Que é a galinha com... bate-se o sangue com vinagre e depois volta sobre a comida. Então isso pode trazer prejuízos à saúde, né? E aí foi advertido para que eles viessem a não cometer tais coisas. Então, daí por diante, o evangelho poderia ser pregado aos gentios sem preocupação nenhuma. Desculpa. Vivendo no Espírito é uma bênção disponível para nós. O batismo no Espírito Santo está disponível hoje? Pergunta. O batismo no Espírito Santo está disponível hoje? Alguns estudiosos afirmam que tal acontecimento não está disponível para os crentes de hoje. Dizem que só ocorreu naquele tempo, quando a igreja estava nascendo. Entretanto, milhares de experiências ao longo da história da igreja desmentem tal posição. Na Bíblia, não há nenhum versículo que embase a ideia de que o batismo do Espírito Santo cessou, pois as Escrituras afirmam o alcance passado, presente e futuro dessa maravilhosa promessa do Pai, porque as promessas vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quanto nosso Deus chamar. Em Atos capítulo 2, versículo 39 está essa passagem. Sim, o batismo do Espírito Santo está disponível para você e a qualquer pessoa que o Senhor Deus chamar. Não existe palavra de homem, não existe ordem de pastor, de bispo, de nenhuma autoridade que proíba e diga que não há mais Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está disponível e o nosso Senhor está a chamar. Vem, quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Beba do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. É o fruto da graça e da soberania de Deus. O batismo do Espírito Santo é uma bênção de Deus e o fruto da sua graça, isto é, um favor imerecido. Desculpa. Não é por mérito, mas por graça e soberania de Deus que somos batizados no Espírito Santo. Isso quer dizer que não depende de nós, mas de Deus somente. Além disso, essas bênçãos não quer dizer que um crente seja mais espiritual do que o outro. O que mede o nosso caráter como cristão e pessoas verdadeiras é o fruto do Espírito Santo. A oração e palavra. Só para concluir aqui. Então, como recebeis o Espírito Santo? Então, como receberemos o batismo com o Espírito Santo? Como é que eu possa receber o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo sopra aonde quer. Entretanto, as Escrituras nos mostram como os crentes da igreja de Jerusalém receberam a segunda bênção em suas vidas. Estudando sobre os nossos irmãos do passado, aprendemos com eles que, em primeiro lugar, devemos crer na promessa, isto é, aguardar e confiar em Deus, que Ele poderá fazer isso em nossa vida. Em segundo, perseverar em oração e súplica a Deus, é importante.
Os nossos irmãos do passado oraram ao Senhor com todo fervor. Está registrado em Atos 1:14. Depois, amar a exposição da palavra de Deus no livro de Atos. Após as pessoas ouvirem a exposição da palavra, o Espírito Santo foi derramado. A exposição do Evangelho gera fé em nosso coração, confiança em Deus de nos aproximarmos mais dos seus desígnios. Portanto, a fé, a oração e a exposição da palavra são elementos importantes para o batismo com o Espírito Santo. Agora eu quero só refutar aqui, fazer o que mede o nosso caráter como cristão e pessoas verdadeiras é o fruto do Espírito. Preste bem atenção, meus amados irmãos, sala que está aqui nos ouvindo. Não é o falar em línguas, não é o dizer que o profetizar, não é esses movimentos que dizem quanto você é mais espiritual do que o outro. O que te demonstra, primeiro, que tu seja uma pessoa bem espiritual, é quando você tem a sua vida dedicada em oração. É quando você tem sua vida dedicada na leitura da palavra de Deus, no aprendizado da palavra de Deus. São coisas muito particulares, porque a oração, ninguém está vendo você orar. A leitura da palavra, ninguém está vendo que você está lendo na sua casa. Isso é importante. Agora, vale salientar que uma das coisas primordiais para que tu seja cheio do Espírito Santo é quando o fruto do Espírito se manifesta em tua vida. Não é você dar sapateado e dizer que está cheio de Deus, eita que eu sou homem de Deus, e você tocar em mim vai pagar o preço. Mostre o dom do amor, o dom da misericórdia, o dom da longanimidade, benignidade, bonança, fé, temperança. É uma pessoa que tem um tempero de calmaria, não é uma pessoa alvoroçada, aperreada, grita com todo mundo. Então os dons do Espírito Santo, eles estão dentro de uma vida cheia de frutos. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade. Não confunda uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque está ali falando em línguas estranhas, expulsando o demônio, dizendo que Deus está usando aqui, eu falo em nome de Deus, assim diz o Senhor, assim diz Deus da tua vida. Assim diz Deus para você. Ore mais, se consagre mais, leia a palavra de Deus, busque ao Senhor com coração verdadeiro, tenha mais amor para com as pessoas, amor com a sua esposa, mais amor para com teus filhos, cuida mais da tua casa, cuida mais da tua família, cuida mais da sua mãe, cuide mais do seu pai, cuide mais do seu irmão, cuide mais das pessoas que precisam de sua atenção. Fazendo isso, você será muito mais abençoado do que tentar ficar se amostrando os arabaxai aí da vida, querendo dizer que tu é cheio de Deus e que entrega profecia e não entrega coisa nenhuma. Deus não está nesse jogo aí não. Esta que é a verdade. Uma igreja que se demonstra muito de zoada, você não vê alicerces. Uma certa vez eu era novo convertido. Isso foi em 2002. Eu estava vindo de Fortaleza e eu preguei dentro do ônibus. Na época era o Brasileiro, né? Aí eu preguei dentro do ônibus. E eu me sentei, né? Era 4 horas de viagem. Aí eu me sentei numa cadeira e eu senti assim uma pessoa me cutucando. Aí eu digo, oi, tudo bem? Era um rapaz, um jovem, né? Aí disse,
eu também sou crente. Aí, ô Glória, você é crente, meu irmão? Amém. Eu sou evangélico. Eu disse, tá bom, meu querido. Eu estava vindo para a cidade do Massapê. Aí ele disse assim, você pode descer em Sobral e almoçar na minha casa? Eu disse, tá certo, eu vou. Aí eu fui pro lado dele, nós começamos a conversar. Aí eu fui para um culto à tarde, na casa dele, ele morava vizinho à igreja. E era um tarde de oração, né? Um ciclo de oração da igreja. E aí me levaram e me pediram para dar uma palavra, né? E eu fui. Aí ele contou como tinha sido, a gente se conheceu e tal. Ele gostou muito de eu falar dentro do ônibus. E eu fiz a seguinte pergunta. Eu queria que você raciocinasse comigo. Para onde cresce a planta? Uma planta. Planta é planta, né? Árvore, planta. Para onde cresce a planta? Para cima ou para baixo? Para onde cresce a planta? Todos disseram para cima. E você para cima? Todo mundo. A planta cresce para cima. E eu, muito bem. Pois eu queria colaborar com vocês uma coisa. Realmente, a nossa vista, a planta cresce para cima. Só que primeiro a planta, antes de crescer para cima, ela tem que crescer para baixo. Primeiro a planta cresce para baixo. As suas raízes estarem penetradas no chão para que depois ela comece a crescer para cima. Porque a planta, segundo a gente já sabe, o tamanho que é a planta é a profundidade de raízes que tem dentro dela, né? E aí vem a meditação. Você primeiro cresce para baixo, para depois crescer para cima. Aprenda isso, viu? Não queira logo se exaltar, achar que é o tal, não. Desça na humilhação, na oração, na palavra. É dentro da sua casa onde a sua intimidade com Deus vai ser mais próxima. Amém? A atualidade dos dons espirituais. Olha, o que é um dom, né? Além da experiência bíblica do batismo do Espírito Santo, Deus atribui para a igreja os dons espirituais e serviço para que a comunidade de Cristo se desenvolva em maturidade. Os dons espirituais concedidos por Deus à igreja revelam a diversidade da operação do Espírito Santo em favor do seu povo, tanto para edificar o corpo de Cristo, quanto para nós auxiliar em nossa vida de devoção a Deus. Isto é, na oração, na leitura da palavra, em muitas outras disciplinas espirituais, né? Os dons de serviços. A Igreja de Cristo é um organismo vivo nesse mundo, uma instituição formada de seres humanos e, por isso, precisa de pessoas capacitadas pelo Espírito para exercer determinadas funções. É importante a gente ter, né, a conexão. E o Espírito de Deus, ele conhece, ele penetra as profundezas de Deus, penetrará seu coração, conhecerá a necessidade que você tem, e ele saberá utilizar você na medida que você é capaz. Se você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, Deus vai te dar um dom de sabedoria, um dom da palavra, dom de discernimento de espírito, dom de pastoreio, dom de diácono, que é o dom de servir, né? Servir, cuidar, o dom da diaconia. Então, seja quais forem os dons que o Senhor conceder, eu quero dizer uma coisa para você.
o maior dom é o dom da salvação. Porque a salvação não vem de vós, mas é dom de Deus. E esta não depende de teu irmão, de teu pai, ou tua mãe, ou de teu pastor, seja de qual liderança espiritual tu pertence. A salvação, qualquer que seja a instituição que você faça parte, a salvação não vem dos dogmas, não vem da instituição que você faz parte, não vem da placa da igreja que você faz parte. A salvação é o dom de Deus. E ele vem através do Espírito Santo para alcançar a sua igreja. Amém? Conclusão. Na presente lição estudamos o batismo no Espírito Santo. Vimos que ele é uma segunda bênção que o Senhor nos deu. O Senhor nosso Deus preparou-nos. Que esta está disponível a tantos quanto o nosso Deus chamar. É atual, é verdadeiro, traz-nos a certeza de que realmente não estamos sozinhos neste mundo. Ainda estudamos sobre os dons de Deus. Numa perspectiva panorâmica, vimos que o que é dom? Dons espirituais, dons de serviço. Aprendemos que toda e qualquer função para ser exercida na Igreja de Cristo deve ser concentrada na perspectiva do serviço. Nada mais que isso. Porque o Espírito, ele preparou primeiramente os apóstolos para poder levar o Evangelho na criação da igreja e fundação da igreja. E agora, por sua vez, a igreja crescida, os dons, ele se distribui às pessoas. O dom de línguas, dom de palavra, dom de profeta, dom de profecia, dom de pastoreio, dom de diaconato, dom de servir, e vários dons que servem ao corpo da igreja. O corpo da igreja, que é uma instituição viva, é um corpo. Não posso dizer a mão, o olho dizer a mão, não preciso de ti, mão, nem a mão dizer para o olho, e eu nem preciso de ti. Nós, mão, olhos, nariz e boca, estamos ligados a um corpo, o nosso corpo. E a igreja é semelhante ao nosso corpo. Os membros somos nós. Cada membro faz parte de uma pessoa, uma função. E todos eles estão ligados no corpo. O corpo é a igreja. O cabeça é Cristo. Amém? Na nossa próxima lição estaremos estudando crendo na Santa Igreja Cristã e na comunhão dos santos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Ficai na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.